Boa noite, queridos. É um prazer ter vocês aqui no nosso espaço. Boa noite, Denis. Boa noite, meu amor. Tudo bom? Tudo já, e Então você? tá bom. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje à noite é uma noite bem legal. Nós vamos ter uns convidados bem especiais aqui com a gente, contando o seu testemunho, tá? Testemunho fortíssimo, Muito né, forte. Denis? E o tema dessa noite é coisas que irritam no casamento. É interessante porque quando a gente vai casar, são duas pessoas, né? E cada um vem de famílias diferentes, né? Uns vêm de famílias mais tradicionais, outros vêm de famílias mais liberais. E cada um tem um tipo de criação. Cada um é criado de um jeito, né? Com seus costumes. E quando isso ajunta, pode acontecer coisas que irritam o parceiro, né? Não é verdade? É verdade? É verdade. Por exemplo, numa família mais tradicional, a mulher, o homem, de repente, acaba de tomar banho, pega a sua toalha, coloca no banheiro. Na família mais liberal, de repente, eles não ligam muito para isso, deixa a toalha molhada em cima da cama, não é verdade? Né? Então, cada um tem seus costumes. Eu acho que eu venho de uma família mais liberal, né, É. Denis? Você é de uma família mais tradicional. A minha mãe pegava pesado com a questão de limpeza e enchia bastante o saco da gente. Mas a questão é o seguinte, que a gente tem costumes diferentes, não é verdade? É verdade. E acontecem coisas que irritam no casamento. Só que uma das chaves fundamentais para a gente conseguir passar por isso é a paciência. Sabia disso? Eu também não sabia. Estudando para fazer o programa, eu aprendi sobre isso. Nós temos E deveres... haja paciência para você ter comigo, hein? Às vezes você não sabe que eu sofro, mas a gente vai tentando, né? A gente vai tentando passar por tudo isso, né? O amor vai superando as coisas, né? E a paciência é fundamental. E nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Eu quero ler aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe, para sermos completos no casamento, nós devemos ter paciência. A paciência é fundamental para que consigamos passar por tudo isso, porque coisas que irritam vão acontecer. Mas se nós formos pacientes, nós vamos conseguir passar. E a paciência não vem de nós, ela vem de Deus. Lá em Romanos também, no capítulo 15, versículo 5, diz assim, ó. Ora, o Deus da paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento um para com outros, segundo Cristo Jesus. Em Gálatas também, no capítulo 5, no versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. A paciência não vem de nós, a paciência vem de Deus. Ela é um fruto do Espírito, que é adquirido conforme caminhamos com Deus, conforme nós buscamos de Deus, não é verdade, Débora? É verdade. E, normalmente são pequenas coisas que Sim. irritam muito, né, na vida conjugal. Por exemplo, é muito comum o homem falar com a mulher como se ela fosse uma empregada. Sim, muito comum. Isso a gente acaba vendo bastante. E também, por outro lado, é muito comum da parte feminina, das mulheres, elas querem manter a casa como se fosse uma casinha de boneca. Sim. Ninguém pode tirar nada do lugar. Né? Mas é muito interessante como Jesus Cristo nos ensina a mudar, a ter uma atitude de entender o próximo e aceitar a mudança do próximo de acordo com a vontade de Deus, para melhorar o relacionamento. E em Filipenses 2, 3 e 8, fala assim, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros por seus superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ocupar o lugar de Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
O sucesso de um casamento cristão é esvaziar-se por completo. Jesus Cristo, ele esvaziou-se por completo por amor à sua noiva, aceitando a obra de Deus para que fosse completo até a morte e morte de cruz. Ele sofreu por amor a nós. E assim nós devemos ser no nosso casamento, devemos nos esvaziar completamente para ter um casamento feliz. Não somos reis, mas queremos que todas as coisas na nossa casa aconteçam do nosso jeito. Será que a atitude que irrita no nosso cônjuge é maior do que o amor que a gente sente por ele? Às vezes parece que é, né? Não parece verdade. que às vezes a atitude que ele faz de irritação se torna maior do que o sentimento de amor que temos por ele? Será que realmente é um amor ou era uma paixão? É verdade. Certamente que o Senhor ele teria muitos motivos para se irritar com a gente. Mas Ele nos amou acima de todas as coisas. Deus nos amou acima de todas as coisas, entregando seu Filho para resgatar a noiva ali na cruz do Calvário. O amor dele foi superior. Assim deve ser com as nossas vidas, né? O nosso amor pelo nosso cônjuge tem que ser maior do que as coisas que irritam. Verdade. E assim a gente vai saber superar todas as coisas no nosso casamento e teremos um dia após o outro um casamento mais feliz. Verdade, Débora. Né? É verdade. E agora, para completarmos esta palavra aqui, eu queria trazer e chamar um casal muito querido, especial, que vai estar contando um pouquinho do testemunho deles, um testemunho muito forte. Nós já conhecemos parte desse testemunho, sabemos o quanto Deus trabalhou na vida deles. Amém? Chama eles, Débora. Jaque, Rafa, vem cá com a gente. Eles estão tímidos, estão com vergonha. Boa noite. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui no nosso espaço. Pode sentar. Nós estamos muito contentes assim e ansiosos para compartilhar com vocês aí de casa aquilo que Deus fez na vida deles. O testemunho deles é muito impactante, né? E Jaque, Rafa, como que foi assim que vocês se conheceram? Aonde que vocês se conheceram? Então, a gente nos conhecemos, ela frequentava uma casa de uma amiga na rua que minha mãe morava, 2 casas para cima. E nisso eu tinha ido para o Rio de Janeiro passar o Natal e fiquei 5 anos lá. Fui com 15 e voltei com 21. Aí quando eu voltei, ela estava frequentando a rua onde eu morava. Aí depois de 2 anos, aí fizemos uma amizade e acabamos se conhecendo melhor e dando uns beijinhos, né? De tanta insistência dela. Mentira, com muita insistência dela, e ela me convenceu. Aí começamos a ter uma relação. Mas depois de 2 anos que eu voltei do Rio de Janeiro, e eu tinha muitos problemas com drogas, eu só vivia bêbado e muito louco. E ela até comentava com a amiga dela que não queria ficar comigo pelo meu jeito de ser, que ela não aceitava isso pra vida dela. Cuspi pra cima e caiu na cara. Casou e tem um monte de filho comigo. Legal. O bacana foi assim que a gente era totalmente diferente um do outro, né? E aí é onde a gente começou a se envolver, ficamos por umas 2 semanas mais ou menos. Na segunda semana, aquilo começou a me incomodar, porque eu não sentia paz ali, né? Porque eu vim de uma família que tinha muitos conflitos. O meu pai já foi alcoólatra, a minha mãe tinha problema espiritual, agredia gente, não, era um inferno. Epilepsia ela tinha também. Ela tinha problema espiritual e problema psicológico, né? De ordem médica. Sim, exatamente. E por esse motivo a gente não tinha paz. Minhas irmãs usavam drogas. Então eu vivi num ambiente assim. Eu cresci num ambiente assim. Mas o bacana é que eu cresci num ambiente assim, mas eu sempre pensei que o que a Jaqueline quer ser. Ela, por mais que ela conviveu num ambiente totalmente desfavorável, né, para um caráter segundo a vontade de Deus, mas eu sempre me preocupei com o que a Jaqueline queria ser. Porque na vida a gente tem 2 caminhos, né, a seguir. E é a nossa escolha que vai levar-nos para um desses caminhos. E nisso eu falei para o Rafael, chamei ele numa conversa e falei, olha, eu queria terminar porque eu não quero isso para minha vida.
Você queria terminar, vocês já estavam juntos e queriam terminar. Sim. E fazia quanto tempo que vocês estavam juntos? Umas 2 semanas, né? Foi rápido, foi muito rápido, assim. Tipo, eu não esperava a gente estar onde estamos hoje, porque eu tinha 24 anos, ela tinha 22, éramos novos. E aí ela me falou assim, ó, se você quiser ficar comigo, você vai ter que largar as drogas. Aí eu aceitei, falei, não, eu vou largar. Não sabia como eu ia fazer isso, porque eu usava droga há 10 anos. Há Aí- 10 anos que você era viciado em drogas. Que eu curtia. Quais tipos de droga? Então, eu fui pro Rio de Janeiro com 15 anos, e em um mês que eu fiquei lá, eu não bebia, não fazia nada. Aí comecei pra baile, fumar maconha. No Rio, enquanto eu morei no Rio, eu só fumei maconha e baforava loló, lança, essas coisas. Quando eu voltei pra São Paulo com 21, eu conheci a cocaína e usava cocaína, o que vinha a gente usava. E vodka, bebia pinga, vodka, diesel, gasolina, o que tinha a gente bebia. Meu Deus. Nossa, E tinha ela de me colocou na tudo. parede. Ela falou assim, eu já tenho problema na minha família e tal, e se você quiser ficar comigo, você vai ter que abrir mão disso aí. E aí você aceitou. Eu aceitei, em casa tinha umas maconha em casa lá. Aí eu peguei, dei um trago assim, falei, não vou fumar mais não, vou parar de usar droga. Aí parei, realmente parei. Fiquei 6 anos, até as primeiras recaídas. Entendi. E aí o casamento de vocês começou a evoluir. Vocês foram morar juntos? Como é que foi, Jaque? Parte? Na verdade, assim, eu morava sozinha. Eu morava sozinha desde os meus 17 para 18 anos, eu fui morar sozinha. Devido aos conflitos que eu tinha em casa, com a minha família, eu preferi morar sozinha. E aí eu morava sozinha, morava num quarto e cozinha. E aí, onde eu estava com um processo, na verdade, no Conselho Tutelar, a respeito das minhas sobrinhas, porque naquela época eram sobrinhas, né? A minha irmã tinha problema com drogas e as minhas sobrinhas sofriam muito devido às drogas, né? Viviam em bares, enfim, né? Lugares que não seriam legais para aquelas crianças. E aí aquilo me incomodou de uma certa forma que eu entrei no Conselho Tutelar. E nisso não era a minha intenção, a princípio não era pegar as crianças. A princípio era somente para que elas tinham uma vida melhor, né? E aí acionaram o pai das crianças, e no dia da audiência ele chegou bêbado. Meu Deus, ele chegou. E eram quantas crianças? 2. 2 crianças. Duas Quantos crianças. Na época, 2 anos, que é a Isis, né, que tinha 2 anos, e a Isabelle, 7 anos. Nossa, uma menininha de 2 anos e a outra menininha de 7 De 7 anos. vivendo esse conflito com os pais que já deviam ser separados. Sim, já estavam né? separados. Nossa. E nisso, no dia da audiência, ele chegou bêbado. E aí, no dia, a conselheira falou para mim, olha, ou vai ficar com você, tia, ou vai prejuizado de menor. E aí, eu sem experiência nenhuma, 22 anos, imatura, fazia faculdade, larguei tudo. Peguei as meninas para morar comigo, peguei a tutela, né? Eles concederam a mim a tutela das crianças. E isso eu e o Rafael só namorava. E aí ele chegou em mim, no dia, ele chegou em mim e falou, olha, eu quero te ajudar a criar as crianças, eu quero vir morar com vocês. Eu quero assumir. Eu quero legal. assumir elas. Tá até chorando. Foi uma atitude de amor do Rafa? Foi um ato de amor, porque assim, elas eram meu sangue, né? Então assim, eu já tinha esse amor com elas, né? Mas ele não. Ele não tinha um laço nenhum com elas, de sangue, nenhum, de convivência, enfim. E como que foi, Rafael, para você isso? Aí no começo, aí fomos os 4 morar junto no quarto e Se você cozinha. estiver vendo aí em casa, ele tá chorando aqui, contando o testemunho dele. Poeira, tá, gente? Aí fomos morar junto na rua, na Júnior Cico, ali, em frente ao da avó. Quarto e cozinha. Tipo, a gente saía, curtia, do nada mudou, tinha que levar pra escola, matricular. E a gente tinha dificuldade porque eu não era nada delas praticamente, o sobrenome não tinha nada. Então, aí chegou a ficar internada. Para mim entrar e ficar com ela era difícil. Tinha que fazer várias manobras, entrar escondido no hospital, pedir ajuda de alguém. Eu não podia, na escola, em reunião, matrícula, essas coisas, eu não podia ir. Mas mesmo assim, comecei a ir, levava para a escola e a nossa vida aquela correria. Um monte de caixa de papelão tumultuado em casa. E a gente, no começo, primeiro ano, perdidinho. Mas com muito amor e carinho a gente conseguiu vencer, graças a Deus. Eu não me recordo quanto tempo a gente ficou nessa casa até conseguir o apartamento. Você lembra? Não lembro. Mas no começo foi tipo um espanto. Um espanto, minha família em si.
não aceitava muito bem. Também como não tinha esse laço, esse vínculo, aos poucos me foram adquirindo. Hoje, graças a Deus, todo mundo vive bem, considerado vó, tias, todo mundo. Mas no começo não foi difícil. Foi difícil, assim, pela imaturidade nossa. Mas a nossa vontade, o nosso amor era tão grande de cuidar delas, de ter elas, como eu tinha esse desejo também. Então as coisas foram facilitando. Que lindo. Estamos aí hoje, até hoje, graças a Deus. O bacana, Dé, é que assim, eu não tenho vergonha de falar isso, mas antes de conhecer o Rafael, na verdade, não foi Deus que usou Deus usou a minha vida para libertar ele. Deus usou a vida dele também para me libertar, porque eu passei por um processo antes da gente ficar junto, que foi a separação dos meus pais. E isso foi muito forte para mim, assim, sabe? A separação para um filho é difícil. Muito, muito difícil. Algumas crianças, elas geram até problema psicológico, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu tive síndrome do pânico, eu desenvolvi depressão devido à separação dos meus pais. Depois da síndrome do pânico, eu perdi mais de 15 quilos, eu não tinha vontade de nada. Meu pai me levava no psicólogo nessa época que eu tive a síndrome do pânico, eu passei a morar com meu pai. E aí eu ia no psiquiatra, ele me levava nos braços porque eu não tinha forças. Eu não tinha força para caminhar. E depois dessa síndrome do pânico, devido a essa carência, né, paterna, materna, que a gente, como casal, como pai e mãe, a gente tem que se policiar muito. Né? A gente tem que entender que os filhos precisam de atenção, que os filhos precisam de acompanhamento, tá? E que a separação é uma coisa muito trágica na vida de uma criança, de um filho. Então, isso me fez muito mal a ponto de, devido a essa carência, o inimigo nunca conseguiu me pegar pelas drogas, nem bebida, mas naquele momento de carência que eu estava, eu me envolvi com uma mulher. Ela destruiu a minha vida, por sinal, naquela fase, naquele momento. E eu fiquei 5 anos com ela casada. E aí, depois disso, eu tive uma relação, né, um namoro. Depois dessa pessoa, eu namorei com um rapaz. Porém, eu não conseguia me desprender dela. Eu não conseguia sair desse relacionamento. Era um laço maligno mesmo para destruição. Sim, né, o meu pai, a minha mãe. Até chegar assim. esse corpinho aqui. O corpinho salvou. Esse corpinho salvou, literalmente. E o bacana foi como eu falei, não foi só não foi Deus através da minha vida que libertou ele, mas foi Deus através da vida dele também me libertou. Graças a Deus. Assim, vocês têm um processo assim de libertação, né? De libertação. Muito forte, né? Vocês vinham também de problemas, eu acredito, no relacionamento de vocês, né? Até por conta desse fato, né, Denis? Das drogas, de vícios, de manias, de famílias conturbadas. Como que era o relacionamento de vocês? O que era, Jaqueline, no Rafael, que mais te irritava no relacionamento, no começo do relacionamento? Eu acho que a falta de maturidade. O Rafael foi sempre muito molecão, né? E a até falta. hoje, né? Ele até hoje. Mas acho que isso aí não é privilégio do Rafa, não. Acho que é privilégio da maioria dos homens. A maioria dos homens, gente. Verdade. Defende e aí. ele era muito imaturo, assim, sabe? E ele não entendia que ele era o sacerdote da casa, que ele precisava guiar a gente, que a família dele precisava dele, assim. Então, isso era uma coisa que me irritava muito nele. Muito. Até porque também, no começo do casamento, vocês não conheciam a Deus, né? Como é que foi aí? Vocês passaram por várias religiões, né? Você contava pra gente que passava por várias religiões e não conhecia a Deus. Então, era difícil também o Rafael assumir esse papel de sacerdote por não saber, não conhecer sobre isso, não entender o que a Bíblia fala a respeito disso, não é? Então, na verdade, eu nunca tive religião. Mal eu ia na missa aqui de domingo, aqui católica, mas eu ia por causa das menininhas na época, na missa das 10. E quando eu conheci a Jaqueline, ela frequentava Umbanda. Aí eu comecei a frequentar Umbanda com ela. E eu já bebia, já fazia um monte de coisa errada. Aí cheguei lá, vi os caras lá tudo bebendo, pinga, fumando charuto. Aí meio que eu curti a vibe. Também nunca critiquei religião nenhuma, mas eu tinha muita dificuldade de entrar em igreja.
Eu não entrava. Quando ela começou a entrar nas igrejas, quando ela começou a se afastar da Umbanda, nós começamos a se afastar, procuramos igreja católica, fomos ali em frente ao cemitério ali do crematório também. Fomos em várias igrejas. E eu não conseguia ficar 5 minutos dentro até eu entrar nessa. Não conseguia. Eu começava a passar mal, ficava nervoso, ficava irritado. Porque vocês tinham... Eu saía correndo da igreja. Até uma entidade, né, Jaqueline? Pelo que vocês estavam falando, que vocês faziam trabalhos, né? Na verdade, assim, eu já fui católica, já fui evangélica. Quando eu era pequena, eu ia para a Congregação do Brasil com a minha vizinha. E aí depois, devido ao problema de saúde da minha mãe, essa epilepsia, a gente sabia que era espiritual, o problema dela era espiritual pela forma como ela agia quando ela desmaiava. Ficava muito agressiva, Agressiva, né? E tinha hora que ela começava a orar, né? Na verdade, ela rezava o Pai Nosso, né? E aí eu procurei, onde as pessoas falassem que a minha mãe ia ser curada, eu ia. Então foi aonde eu conheci Umbanda. E eu fui ali, a gente fazia entrega para minha mãe, para poder ela ter saúde, para a libertação dela, né? Totalmente, eu estava cega, né? Nunca foi para fazer mal para alguém, porque tem gente que faz, que para você fazer mal é só você pensar. Sim. A gente fazia pedindo prosperidade, o que a gente ora para Deus hoje, a gente comprava um franguinho e colocava lá pro... Mas o diabo costuma fazer isso, né? Nos leva para lugares que a gente acha que está fazendo o bem, né? Com Verdade. certeza. Mas na verdade está sendo um laço para ele prender as nossas vidas, né? Sim. E assim, ele faz, só que ele pede em troca, né? Diferente de Deus, porque Deus ele não pede nada em troca, né? Nada. Eu lembro que a moça que atendia a gente lá, a Mãe de Santo, a gente foi lá no centro, lembra? Fizemos um anel de ouro para dar para ela que ela pediu a cigana. Pagamos R$1.000 e poucos para ela poder fazer um trabalho que era tipo uma garantia. Não, eu vou fazer, vai dar certo, mas em troca eu quero isso. E era uma coisa muito louca. E até hoje não deu certo, viu, gente? Não se enganem com Não isso. se engane. Não se enganem com não isso. deu nada certo, por sinal. Exatamente, pelo contrário, Nada. isso só amarrou as nossas vidas, só trouxe destruição. Porque o diabo ele faz isso. Ele nos revela falsos deuses, né? Ele camufla uma situação. Para que a gente não enxergue Jesus, né? Porque só quem tem poder de curar, libertar e salvar é o Espírito Santo, é Deus. E em relação às nossas filhas, Débora e Denis, foi bacana que assim a gente passou por todo esse processo, né? Foi luta e hoje nós temos uma família, 4 filhos com a graça de Deus, todos os nossos filhos, todos tratados da mesma forma, não tem diferença nenhuma de um para outro e conseguimos depois que a gente decidiu, né? Caminhar assim, tudo mudou. Sim. Tudo. E nesse período que vocês estavam, assim, que devia ser tudo muito conturbado, o relacionamento de vocês, vocês chegaram a pensar em se separar em algum momento? Ó, foi assim, quando ela engravidou do Enzo, eu tava 6 anos sem usar droga. Quando ela ficou grávida do Enzo, ela ficou em casa durante 6 meses, depois que ela teve a gestação, e eu fiquei na firma com o pai dela. E nisso, eu caminhando na rua, eu achei um baseado. 6 anos sem usar droga. Peguei o baseado e coloquei numa caixinha de fósforo. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, vou guardar. Coisa de idiota, né? Guardei, eu fiquei naquela curiosidade. Não era de Deus, né? A gente não era ainda. A gente não tinha aceitado a Jesus ainda. Aí eu fui e dei uns tragos no baseado. Aí foi onde começou minhas recaídas. Recaída, mentira, pornografia, voltei com tudo. E foi onde ela começou a descobrir. Aí o nosso casamento entrou em crise. Aí a gente estava praticamente para se separar. Nisso a Manu já tinha nascido também. Isso foi 2 anos da Jaqueline puro sofrimento comigo. Na verdade, assim, Puro... foi uma fase muito difícil, porque a gente não brigava em casa, não tinha briga. Porque devido a tudo que eu passei, eu via isso dos meus pais, a minha mãe brigava muito com meu pai, na frente de todo mundo, então era uma coisa que me incomodava. Então a gente nunca discutiu na frente das crianças. Mas pelo fato da gente se tratar de uma forma e de repente não ter mais amor, vida, a gente se chama muito assim, e não tinha mais isso, as crianças, a Isabelle, a mais velha, falava, vocês estão brigados, né? Então, ela percebia isso. Então, era muito conflito em casa, não tinha paz, Débora. Não tinha paz. A gente, né, nesse momento de luta, nesse processo que estávamos caminhando segundo a nossa vontade, né? Não era a vontade de Deus. Nada dava certo.
Nada. A gente não tinha paz. Os nossos filhos, a minha filha, ela tinha problemas também de depressão, a mais velha, A a Isabelle. ela se cortava os pulsos. Cortava com a Gilete, navalha, sabe? ela arrancava a navalha do apontador e ficava se mutilando. Você percebe que tinha realmente assim uma vida espiritual muito conturbada, né, Denis? Sim. Devia ter ali uma entidade, algo trabalhando para destruição de morte mesmo na vida de vocês, né? Verdade. E às vezes a gente vê que essa é a vida de quem não caminha com Deus. Às vezes a gente vê pessoas que não são, casais que não são evangélicos ou que não estão na presença de Deus, e a vida vai tudo bem, mas no fundo há um vazio. Há um vazio que é só Jesus Cristo que preenche nas nossas vidas. E pode até tentar procurar em outras religiões, tenta procurar nas drogas, na pornografia, em outros relacionamentos, tentando buscar aquilo que só Deus encontra, Verdade. né? Ou então muitas vezes pensa, né, Denis, em desistir do relacionamento. Desistir do relacionamento, né? verdade. Mas a gente sabe que o relacionamento, quando ele é de Deus, ele tem um propósito, né, Denis? Verdade. O plano perfeito de Deus é a família. É a família. É o homem, a mulher. Verdade. Deus começou com esse plano lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E o que ele mais sonha, o que ele tem mais desejo é de ver a família sempre unida, caminhando junto, homem e mulher. O testemunho de vocês é fortíssimo. Vocês passaram por tantas coisas, tantas dificuldades. Mas no próximo programa, eu quero saber de vocês. Nós vamos contar e mostrar para vocês o que Deus fez na vida deles, como Deus transformou e como Deus tem feito no casamento deles, né? Amém. Porque lutas ainda vão ter, Com continuam certeza. tendo. Mas hoje eles têm um Deus que pode falar por eles, que pode ajudar eles, né, Débora? No próximo programa, eles estarão contando a conversão deles e a transformação que tem sido a vida deles com Deus. Não perca. Um grande beijo para vocês. Rafa, Jaque, obrigada por vocês Eu que estarem agradeço. aqui. Nós que agradecemos.